O texto de nossa reflexão hoje é o texto de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo de número 11. Você pode nos acompanhar nessa leitura ou pode ler na sua própria Bíblia. E acredito que também aqui, não é esse não, filho. É João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Isso, melhorou. Vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus pela sua palavra, que edificará a nossa vida nesta noite. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos agora, diante da tua palavra, ter o discernimento que nos traz aplicações práticas para a nossa vida, a fim de que através dessa palavra possamos crescer um pouco mais nesta noite, possamos aprender mais de Ti e desta forma caminharmos mais um pouco dentro desta estrada da santificação, na qual caminhamos desde o dia em que nos encontramos com Cristo. Que essa palavra também possa trazer luz ao coração daqueles que ainda não assumiram um compromisso contigo. Enfim, que todos nós sejamos abençoados e que a Tua graça sobre a nossa vida, a Tua misericórdia que se renovou nesta manhã, nos faça enxergar com clareza aquilo que quer nos dizer, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aquela mulher foi pega numa situação pela qual poderia ser julgada, certamente condenada e apedrejada. Provavelmente ela estava nua quando foi arrastada pelas ruas e levada até Jesus Cristo. Aquela mulher tão vulnerável, acredito eu, chorava muito naquele momento. Ela devia estar completamente envergonhada e humilhada pela situação e também pela sua exposição. Aquela mulher estava sendo exposta publicamente por um crime dentro daquele contexto cultural, religioso, um crime gravíssimo. Quem havia sendo levada pelas ruas já sabiam que ela havia cometido algum pecado grave.
Ela não matou ninguém, mas o crime que ela cometera poderia fazê-la morrer. Era um crime muito grave para aquele contexto. Ela foi pega em flagrante adultério. Dá para imaginar uma situação dessa dentro de um contexto cultural, de um contexto religioso como aquele a que nos referimos aqui, há 2000 anos atrás? Numa sociedade extremamente religiosa, ela foi pega em pleno ato sexual com um homem. Era uma situação difícil. Talvez aquele homem fosse casado, talvez ela fosse casada, nós não sabemos ao certo. A Bíblia não especifica quanto a isso, e a única coisa que nos diz é que ela era uma mulher adúltera, que ela havia cometido um adultério. A pena para esse tipo de crime era o apedrejamento, não somente da mulher, mas dos dois. Os dois deveriam ser apedrejados. Eu não sei por que o homem não apareceu nesse cenário, talvez por causa da posição machista do oriental, principalmente naquela época, de forma muito mais rígida do que hoje. Mas ela deveria então ser apedrejada publicamente. E ela foi jogada aos pés de Jesus Cristo, acredito eu, que tremendo muito e temendo por aquilo que estava por acontecer. Eles gritavam, eles xingavam. Aquela mulher provavelmente podia ver as pedras enormes na mão de cada um deles, esperando uma ordem da autoridade religiosa, para que pudessem então matá-la ali mesmo, para que pudessem apedrejá-la. Eles a xingavam e exigiam a sua morte, porque era assim que a lei dizia, ela deveria ser morta. Até que um deles perguntou ao mestre Jesus que estava ali: mestre, a lei diz que a pessoa pega em adultério deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Certamente aquele homem buscava de alguma forma pegar Jesus em alguma contradição, já que eles lutavam, os religiosos eram os maiores perseguidores de Cristo, eram exatamente os religiosos. E eles buscavam uma brecha para poderem condenar a Jesus Cristo. Mas Jesus, naquele instante, não disse absolutamente nada. Quando foi inquirido a esse respeito, ele ficou calado. E muito pelo contrário, ele se abaixou e começou a escrever na areia com os seus dedos. O que ele escrevia, ninguém sabe. E não é o que nos interessa nesse momento. Ele aguardou mais uns minutos. E como eles insistiam naquela pergunta, ele se levantou, olhou firme para aqueles homens que ali estavam, prontos para poderem executar aquela mulher, e lhes disse: aquele dentre vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. A mulher calada, mas certamente desesperada no seu íntimo, eu acredito que nesse momento ela fechou os seus olhos e esperou que a primeira pedra a alcançasse. Com medo, angustiada, com os olhos fechados, ela já podia sentir a dor do sofrimento que lhe causaria aquela morte horrível, que seria executada por apedrejamento. Era difícil ter esperança naquela situação. Era lei. E ali estavam os cumpridores da lei. Mas a mulher não percebeu, mas aos poucos ela conseguiu, diante da demora da primeira pedrada, deve ter aberto os olhos
e visto os homens saindo um após o outro, começando pelos mais velhos até os mais novos. Eles abandonaram suas pedras, abandonaram suas acusações e começaram a sair daquele cenário. Quando a mulher olhou ao redor, não viu mais ninguém, senão o próprio Jesus Cristo. E Jesus então olha para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém. Eu acredito que essa resposta ela deu com muito alívio no coração, né? Diante daquele quadro, diante daquela situação que esperava. Jesus então lhe responde: nem eu tampouco te condeno. Vá para casa, vá embora e não peques mais. Eu acho que naquela hora as palavras de Jesus Cristo alcançaram o coração, os ouvidos daquela mulher como um verdadeiro bálsamo. Ela esperava por pedradas e recebeu alento. Esperava palavras condenatórias, mas recebeu a justificação. Esperava a condenação, mas naquele processo ela foi absolvida, recebeu a absolvição, recebeu o perdão. Ela esperava a morte. E eu creio, queridos, que naquele dia ela recebeu uma nova vida. Não somente física, mas no seu coração também. A Bíblia mostra claramente que Jesus respeitava as mulheres, como respeitava todas as pessoas. Ele jamais lançou qualquer palavra de acusação que a fizesse sentir diminuída, que a fizesse sentir humilhada ou com a sua autoestima em baixa. Jesus sempre amou o semelhante, inclusive num caso como esse. Pelo contrário, Jesus, ele sempre erguia as pessoas com perdão e cuidado. Era uma característica de Jesus Cristo. Ele devolvia a dignidade perdida, dava respeito àqueles que haviam perdido e sempre uma oportunidade para que a vida pudesse ser refeita. Foi desse jeito com aquela mulher, uma mulher adúltera, que estava às vésperas ou estava no momento da sua morte. Quando a perdoou, interessante que Jesus não lhe deu uma lista de regras de conduta ou de comportamento. Jesus não falou para ela: olha, isso aqui tudo agora é para você fazer, a partir de agora você está perdoada, mas preste atenção nessas regras que você precisa cumprir. Não, Jesus diz para ela: vá em paz, vá e não peques mais. Deixou ela aos cuidados da sua própria consciência. Era ela agora quem precisava lidar com a sua vida. Era ela quem deveria agora caminhar e viver segundo os propósitos de Deus para a vida dela. Uma nova chance foi dada. E ela precisava aproveitar isso da melhor forma possível. A Bíblia não fala mais nessa mulher. Alguns vão dizer que ela era Maria Madalena, mas eu posso garantir para você que não são a mesma pessoa. Essa mulher adúltera não é a Maria de Magdala. São duas pessoas diferentes. Mas eu tenho certeza, mesmo que não haja mais referências a respeito dessa mulher adúltera, eu tenho certeza que aquela mulher nunca mais foi a mesma depois dessa experiência. Nunca mais. Porque Deus mudou a vida dela. Olha para mim aqui, preste atenção. Deus, Ele muda a nossa vida. E nunca mais somos os mesmos. Aquela mulher, ela retrata muitos
de nós nos dias de hoje. Pessoas cheias de traumas, pessoas cheias de medo, pessoas que às vezes nem se perdoam a si próprias por causa dos seus pecados e falhas. E em vez de viverem uma vida com Cristo, olham para trás e se prendem à velha vida de erros. Talvez essa mulher, antes daquele encontro com Jesus Cristo, ela estava aprisionada no seu pecado, porque havia um histórico, todo um histórico, que a aprisionava, que fazia com que ela vivesse naquela situação contraditória. Mas Jesus Cristo deu àquela mulher a liberdade. E muitos de nós também podemos e devemos ter a liberdade em Cristo Jesus. Nós não temos motivos para vivermos presos no nosso passado. Principalmente quando o nosso passado é traduzido em pecado. Não precisamos mais nos acusar a nós mesmos, se Jesus Cristo já nos perdoou. Precisamos tomar posse disso, precisamos viver mais e deixar que Deus na nossa vida possa mudar a nossa conduta, a nossa caminhada. E Jesus é o Deus encarnado que nos perdoa, que traz a bênção sobre a nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Aquela mulher estava no último momento de sua vida, condenada pela lei, acusada por um bando de religiosos, ávidos por ver sangue. Mas Jesus Cristo a livrou da morte. E essa história ela é tremenda, principalmente as lições que ela nos ensina. Só a história por si só já nos torna pessoas assim, felizes e tranquilas com relação à palavra de Deus, porque a sua aplicação em nossa vida é imediata. Mas tem lições aqui que a gente pode aprender e que eu quero compartilhar com você. A primeira lição: todos nós somos pecadores. Preste atenção nisso. Todos nós somos pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, nós lemos isso. Todos nós somos pecadores, sem exceção. Não há uma única pessoa que por si só seja isenta do pecado. Não há um único sequer. É o que diz Paulo no versículo 10 deste mesmo capítulo. No texto lido, nenhum dos acusadores... Paulo não, é o que diz João. Nenhum dos acusadores da mulher, todos religiosos, escribas e fariseus, teve a coragem de atirar a primeira pedra, porque todos aqueles homens sabiam que eram pecadores. Todos eles. Religiosos também são pecadores. Nós somos pecadores. A sociedade é formada por pessoas pecadoras. Todas as pessoas, sejam elas religiosas ou não, todos nós somos pecadores. Todos nós, independente da nossa condição social, independente da nossa religião, independente da nossa denominação, independente da nossa cultura, todos nós somos pecadores. Todos. E todos nós, diante de Deus, só podemos alcançar o perdão pela graça e misericórdia que nos é dada em Jesus Cristo. Saiba disso, queridos. Todos nós precisamos desta graça sobre a nossa vida, assim como aquela mulher, porque nós também, como pecadores, estamos condenados, como aquela mulher estava. Todos nós, como pecadores, merecemos a morte, como aquela mulher merecia. Mas Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância. Uma segunda coisa que nós vemos no texto é que Deus ama pecadores. Presta atenção nisso. Deus abomina o pecado. O pecado entristece o coração de Deus, mas Deus ama os pecadores.
E a maior declaração de amor da Bíblia é o texto de João 3,16, em que Deus dá o seu próprio Filho, por amor a nós, pecadores, todos nós. E no texto de 1 João 3,16, é o Filho que declara-se dar por amor. Ali ele diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, porque Ele nos ama, queridos. Ele nos ama. Segundo o Salmo 136, no versículo 1, esse amor é algo que dura para sempre. E Deus amou aquela adúltera como ama ladrões, como ama prostitutas, como ama viciados, como ama alcoólatras, mas também como ama juízes, policiais, como ama advogados, como ama professores, como ama todas as pessoas. O amor de Deus se aplica a qualquer pessoa, a todas as pessoas, sem exceção. Não importa o tamanho do pecado. Deus tem amor que pode libertar dos danos dele. Durante a minha caminhada cristã, eu lidei com muitas pessoas que viviam em situação de exclusão social. Entrei em muitos presídios desse país, pregando o Evangelho de Cristo. Já entramos nos maiores e mais famosos prostíbulos do país, pregando o Evangelho de Cristo. Nas favelas mais complexas desse país, favela do Chapadão, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Morro do Romão, Morro da Penha e outros tantos lugares, pregando o Evangelho de Cristo. E nós temos visto o que Deus tem feito, porque Deus ama as pessoas. Ah, como Deus ama os homens! Como Deus deseja que todos, como aquela mulher que foi pega num ato flagrante de adultério, seja alcançada pelo perdão e pela misericórdia de Cristo. Eu teria tantas histórias para contar, de tantas pessoas que eu conheci, nesse mundo, nessa nossa caminhada, minha e da Raide, mais de 30 anos já, caminhando juntos, nestes processos, e não só nesses ambientes, como em outros ambientes também, em tribunais, onde trabalhei, onde atuei, junto a advogados, junto a juízes, junto a promotores, junto a policiais. Deus fazendo milagre, Deus curando, Deus salvando, porque Deus ama. Olha para a sua vida, querido. Deus te ama, com todos os seus pecados, como Ele ama a mim, com todos os meus pecados. Nós não podemos esquecer isso, que Deus ama os pecadores. Em terceiro lugar, o perdão de Deus é grande e abrangente. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Não importa o que você tenha feito, o perdão de Deus é real para a sua vida. Às vezes, hoje já com menos frequência, eu dou testemunho da minha vida. Porque já se vão tantos anos, mais de 3 décadas, desde quando eu me converti. Mas eu sei o que é alcançado o que é ser alcançado pela graça de Deus. Quando eu fui alcançado, quando eu fui impactado pela graça de Deus, eu estava foragido da penitenciária, segunda fuga, de uma penitenciária onde eu cumpri a pena por homicídio, com mais 8 processos para responder. Foi nessa condição que Deus me encontrou, um cadáver ambulante, um morto-vivo. Eu estava esperando a morte chegar, não tinha mais esperança, não tinha esperança em nada. Os meus 16 anos em terreiro de macumba só me fizeram conhecer mais de perto o demônio que dominava a minha vida. Mas foi na segunda fuga da penitenciária,
na cidade de Feira de Santana, que Deus começou a mostrar o seu amor para mim de uma forma tremenda. Ele tocou no meu coração. Eu procurei uma delegacia e me apresentei. Voltei para a penitenciária da Mata Escura, em Salvador. E ali no dia 21 de junho de 1988, entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo me perdoou de todos os meus pecados. E até hoje, há 32, 33 anos, eu vivo para a glória de Deus. Lavado, restaurado, transformado pelo sangue de Jesus. Porque o amor de Deus, o perdão de Deus é grande e abrangente. Aquela mulher também merecia a morte. Eu merecia a morte. Se o Brasil tivesse pena de morte, eu teria entrado no corredor da morte há muito tempo. Graças a Deus que não teve. Aquela mulher também merecia a morte. Seu crime era passivo de morte. E pena de morte violenta. Ela ia tomar pedradas. E não é pedrinha de estilingue, não. Eram britas mesmo, gigantescas, que eram jogadas na cabeça das vítimas. Aquele pecado, certamente, o adultério, desagradou o coração de Deus. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas Deus amou aquela mulher independente do seu pecado, como Deus nos ama independente daquilo que fazemos, e nos perdoa de toda a culpa, desde que nos submetamos a Ele, desde que estejamos dispostos a Deus, disponíveis para colocar a nossa vida nas mãos de Deus. O nosso pecado, queridos, é mais grave do que o pecado daquela mulher, em certo sentido. Porque o nosso pecado, ele pode nos levar à morte eterna. O pecado leva à morte eterna. Mas o perdão de Deus sobre a nossa vida nos dá vida. E vida em abundância. Aqueles religiosos que estavam ali fugiram por causa dos pecados que tinham, porque todos eram pecadores. Só sobrou Jesus, e ele certamente não teve pecado. Ele tinha o direito, pela lei, de exercer a sentença naquela mulher e apedrejá-la. Mas o que ele faz é dizer para ela: vá e não peques mais. Você percebe como o perdão de Deus é abrangente? Da forma que ele perdoou aquela mulher, ele também diz para nós: vai e não peques mais. Viva a sua vida liberto pela graça, pelo poder, pelo sangue de Jesus Cristo. Viva a sua vida em paz e procure viver para a glória de Deus. E quem vive para a glória de Deus não vive pecando. Aquele que é nascido de Deus, diz a palavra de Deus, não vive pecando. É por isso que eu disse que, mesmo não tendo mais nenhuma notícia desta mulher, eu acredito que essa mulher nunca mais foi a mesma pessoa. A partir daquele momento, viveu para a glória de Deus. E eu tenho a esperança de um dia encontrá-la nos céus, quando com Cristo me encontrar naquele lugar. Amém? Outra lição que aprendemos é exatamente isso. Perdoados, devemos nos abster do pecado. Eu tenho que fugir do pecado. Eu não sei se aquela mulher era uma adúltera profissional, ou se apaixonou por alguém, se aconteceu alguma situação que a levou àquela condição. Alguns dizem que ela era uma prostituta. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que foi uma mulher pega em adultério. Nós não sabemos se ela era ou não era. Mas a experiência que ela teve com Deus, através de Cristo Jesus, foi tremenda, mudou a sua vida. E a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu acredito que a partir dali aquela mulher não era mais adúltera. Eu acredito que a partir dali aquela mulher procurou viver para a glória de Deus. Deve ter pecado até o dia da sua morte, como nós
que vivemos para a glória de Deus também pecamos, e vamos pecar até o último dia da nossa vida. Todos nós. Mas eu preciso me esquivar do pecado. Eu preciso ter a consciência de alguém que foi liberto por Jesus Cristo. Eu preciso ter a consciência do preço que foi pago pela minha vida. O sangue de Jesus Cristo. Jesus derramou o seu sangue para que eu fosse perdoado. Eu, por minha própria decisão, aceitei caminhar com Deus e abrir mão do meu passado. E é isso que nós precisamos fazer. Quando eu abri mão do meu passado, eu me separei daquelas coisas que maculavam a minha vida. Eu era usuário de drogas, eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu tomava droga injetável, eu era ladrão, eu era traficante, era usuário, assassino. E não digo isso com vergonha, porque Deus me libertou de todas essas coisas. Deus me lavou, me transformou. E ainda tem gente que às vezes ouve um depoimento como esse e diz assim: aí, tá vendo? Fez tanta coisa, agora diz que é crente. Eu não digo que sou crente, eu sou crente pela graça de Jesus Cristo na minha vida, que mudou a minha história. Já se vão mais de 30 anos. E eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou. Eu tenho a minha família que pode constatar isso. Eu tenho amigos que ainda vivem do passado que podem constatar isso. E acima de tudo, eu tenho testemunho vivo de Cristo na minha vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E de repente você me ouve falar essas coisas e diz assim: pastor, com todo respeito, eu não preciso descuidar desse jeito não. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca usei drogas, eu nunca fui preso, eu nunca fugi da penitenciária. Mas eu digo para você, e não tenha dúvida do que eu vou te dizer: a mesma graça derramada sobre a minha vida é a graça que salva e que é derramada sobre a vida de todas as pessoas. Eu tenho alguns amigos que são políticos, tenho amigos que são deputados, já tive amigo senador que já foi senador, juízes, delegados de polícia, e a mesma graça que foi derramada sobre a minha vida, foi derramada sobre a vida de cada um deles. Porque o meu pecado só era maior do que o deles, do ponto de vista da lei humana. Do ponto de vista de Deus, todos nós somos pecadores na mesma intensidade, da mesma forma. É o que diz o texto, que Deus nos diz com muita clareza e exatidão. É difícil seguir adiante lutando contra as tentações. Diz um ditado popular que eu não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que na minha cabeça ele faça um ninho. Não é verdade? Então, tentação sempre vem. Nós somos tentados o tempo todo. Não se iluda não, você que é mais jovem, fala assim: ah, mas os mais velhos não são tentados. São tentados também. Todos nós somos tentados o tempo todo. É claro que vai chegando uma idade na vida da pessoa que ela vai se acomodando e o pecado já não tem mais nem sentido na vida dela. Continua sendo pecadora, mas já não tem nem sentido certos pensamentos, certas atitudes. Mas nós precisamos nos esquivar do pecado. E eu não preciso dar uma lista de pecado para ninguém. Eu não preciso dizer para você o que é pecado e o que não é, porque todos nós sabemos o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Você quer saber o que desagrada a Deus? Antes de fazer alguma coisa, faça uma pergunta e responda sinceramente: o que é que Deus acha disso que eu vou fazer agora? E aí você vai saber o que é pecado e o que não é. Aí você vai saber o que é pecado e o que não é. Mas Deus espera de nós que nós possamos viver para a glória de Deus. E por último, em Cristo andamos na luz, sendo libertos das trevas. Esse é o ponto principal. Porque para nós andarmos na luz,
Deus já fez o que deveria ter feito. Enviou Jesus Cristo ao mundo. Jesus já fez o que deveria ter feito. Morreu no nosso lugar. Mas nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Nos submetermos a Deus. É tudo por conta de Deus. Nós não fazemos absolutamente nada para a nossa salvação. É Ele quem faz tudo. Mas nós precisamos tomar a decisão de aceitar este tudo de Deus na nossa vida miserável. Para que Deus possa então, através da nossa vida, se mostrar ao mundo, como Ele se mostra através da minha vida. E eu tenho consciência disso. E não digo isso para a minha glória, não, mas para a glória de Deus. Quando as pessoas olham para mim e conhecem a minha história, as pessoas glorificam a Deus, principalmente aqueles que me conheceram no passado. Eu era um cangaceiro urbano, eu era um homem mau. Jesus Cristo mudou o meu caráter, Jesus Cristo mudou a minha história, porque um dia eu decidi caminhar com Jesus Cristo, mesmo na situação mais adversa que eu pudesse estar vivendo. Eu estava foragido e tive que me apresentar na delegacia, voltar para o presídio, de onde eu já havia fugido 2 vezes, onde eu já havia sido líder de rebelião. E ali naquele presídio, então, quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo entra em mim através do Espírito Santo e começa a fazer tudo diferente. A decisão é nossa. Nós podemos, alguns preferem andar nas trevas, e é uma decisão de cada um. Mas não se esqueça, mesmo aquele que não quer tomar uma decisão, e é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: não estou preparado para isso não. Mesmo aqueles que não querem tomar uma decisão, já estão tomando uma decisão. A palavra de Deus em Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não crer em Jesus Cristo é assinar uma sentença, uma declaração de culpa, ou uma carta de guia de sentença. É assinar aquele documento. João repete as palavras de Marcos quando diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. O Jesus que estava ali perdoando aquela mulher em João capítulo 8, é o Jesus que está no meio de nós agora, que está te alcançando com esta palavra em casa aonde você está, e alcançando para poder nos livrar. Quantos precisam de salvação? Quantos precisam se submeter a Deus? Nós olhamos para o mundo hoje e ficamos assustados, com tanta aberração, com tanta maldade, com tanta malícia, de pessoas que não querem se aproximar de Deus e que preferem viver uma vida de qualquer maneira. É uma decisão de cada um. Mas lembre-se do que diz Hebreus capítulo 2, versículo 3: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação tem sido proclamada pelo Senhor e foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Como escaparemos se não for a graça de Deus na nossa vida? E termina a minha mensagem fazendo uma leitura no texto de Deuteronômio capítulo 30, dos versículos 15 ao versículo 20, que nos fala a respeito do desafio de assumir um compromisso com Deus. Vê que te proponho hoje, diz o texto, a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires,
Então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra do Senhor, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sei que nós que estamos aqui, a maioria, se não todos, já assumimos um relacionamento com Deus. Mas essa mensagem precisa ser pregada. Até porque nós sabemos que tem gente que vai à igreja, mas que ainda não assumiu um compromisso. Talvez tenham pessoas nos assistindo que ainda não assumiram um compromisso com Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero apelar ao seu coração, querido. Você talvez esteja aqui, talvez esteja em casa, talvez nos assista depois. Que deixe Deus mudar a tua história. Receba o perdão de Deus e viva uma vida para a glória de Deus. Deixa Jesus te livrar da morte. Receba a palavra que aquela mulher adúltera recebeu há 2000 anos atrás. Vá e não peques mais. Deixa Deus mudar a tua história. Fecha os teus olhos e curve a tua cabeça, por favor. Ó Deus, ouvir a tua palavra é bálsamo para a nossa vida. Alenta o nosso coração, alegra a nossa alma, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é tremenda e nos alcança nas nossas necessidades. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que esta palavra alcance o coração de todos nós que aqui estamos, de todos aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. E que se há alguém que ainda não colocou a vida nas tuas mãos, que possa tomar a melhor decisão, que possa desejar caminhar contigo, a fim de que receba o perdão prometido, perdão, tremendo perdão que nos purifica de todo pecado, a fim de que possa, caminhando contigo, viver numa nova expectativa de vida, a fim de que, como aquela mulher, há 2000 anos atrás, saia de uma condenação de morte para uma promessa de vida eterna pela graça de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, teu povo aqui nesta igreja. Obrigado pela porção da tua palavra. Nós sabemos que o Senhor recebeu todo este culto que foi prestado a ti, em tua honra, Senhor, para a tua glória. E agora nós pedimos que o teu amor bendito, ó Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a nossa vida, neste momento, durante os dias que se aproximam e por toda a nossa vida, não somente em nós, mas em todo o teu povo espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém.